Sejam bem-vindos à nossa quinta aula do Antifrágil. Uma aula que a gente vai diferenciar negócios de alto impacto de negócios que pagam as contas. Essa é uma aula que nós vamos diferenciar alguns termos clichê de mercado que vêm sido muito falados, tá? E isso é importante para vocês entenderem o que vocês escutam por aí. Então já aqui no roteiro a gente vai ter o que? Pagar as contas, explicar o que eu quero dizer com isso. Negócio de alto impacto, nós vamos dividir eles em 4 características. E depois diferenciar um tipo de negócio aqui, o de pagar as contas. É simplesmente sustentar a família com tranquilidade. Não tem muito segredo aqui, tá? Não tem nada de errado nisso, é super saudável, certo? Isso varia do perfil de cada pessoa. Já um negócio de alto impacto é um negócio que você está buscando, além de um faturamento acima da média, uma relevância para o mundo e para a sociedade maior também. Nós vamos caracterizar eles melhor. Já falando agora sobre riscos, que a gente sempre gosta de abordar aqui no Antifrágil, tanto o negócio de alto impacto quanto o negócio de pagar as contas tem os riscos inerentes de todos os negócios, principalmente no Brasil, que a gente falou na aula passada, né? Agora tem um detalhe, no início dos negócios, se for um negócio iniciando, um negócio pagar as contas tem relativamente um risco menor sim, certo? Apesar de vários clichês aí que dizem, o risco é ficar parado, o risco é não pensar grande, enfim. Mas no início de um negócio, o negócio de simplesmente pagar as contas tem um risco menor. Já o negócio de alto impacto tem um risco maior, sim. Mas a partir do momento que esse negócio emplaca, já o negócio de alto impacto, como ele tem uma estrutura maior, uma fidedignidade dos seus clientes maiores, né? Ele é mais seguro, certo? Mas até emplacar, o negócio de simplesmente pagar as contas é mais seguro. Bom, alto impacto. Vamos às nossas 4 características. Primeira delas, um crescimento acelerado, né? E isso sobre crescimento acelerado é algo que é muito falado por aí, também é relativo, certo? Isso diferencia do tamanho da empresa e do tamanho do setor que ela atua. Por exemplo, uma empresa maior, o crescimento dela já não é tão grande, ela não tem tanto espaço para crescer. Uma Ambev da vida, um Itaú da vida, são empresas impecáveis, mas não crescem tanto mais, porque já estão muito grandes, né? E lógico que também quanto maior a empresa, mais difícil de crescer. Já uma empresa de setor de tecnologia também tem um crescimento diferente de outras empresas. Ela exige um crescimento maior, porque seus concorrentes geralmente têm um crescimento maior também. Então, se a gente for pegar uma empresa tradicional, já maior, uma empresa que cresce 20% ao ano, já é considerado um crescimento acelerado. Já uma empresa menor e do setor de tecnologia, a gente já está falando em 2 dígitos por mês, ou seja, mais de 10% ao mês. Isso ao ano dá mais de 200%, a empresa triplica seu tamanho todo ano. Isso sim é considerado crescimento acelerado. Se não, se for uma empresa pequena de tecnologia crescendo menos que isso, a gente já fica um pouco em dúvida, para ver tanto que varia de caso para caso. Fatores de crescimento, o que faz com que você tenha maiores chances de ter um crescimento acelerado? Ter um mercado grande, né, e um público-alvo grande, isso a gente vai falar bem melhor na vertente de empreendedorismo e gestão, e ter um grau de inovação, de algo disruptivo, né? Também vamos falar melhor lá sobre inovação, mas já falando agora de cara, lembre-se que inovação não necessariamente é no produto ou no serviço especificamente. A empresa pode inovar em outras coisas, não só nisso. Pode ser uma empresa com um produto e um serviço relativamente normal, inovando em seu modelo de venda, em seu modelo de negócio, sua entrega, alguma coisa assim. Segundo ponto, causa e propósito, principalmente algo que você se identifica, que você tem uma identificação. Tem que ter algo a mais, certo? Não adianta você ser o maior especialista em mercado, você ser o melhor empreendedor que tem, se não tem algo a mais. Algo que te faça levantar da cama todos os dias durante anos, cedo, 5 horas da manhã, com prazer, abrindo mão da sua família, dos seus amigos, dos seus finais de semana, da sua diversão, certo? Tem que ter algo a mais, algo que a gente já falou isso bastante. Tem que querer fazer a diferença, certo? Mas querer fazer a diferença simplesmente no mundo dos negócios, apenas querer ser bem sucedido, já é um passo, certo? Isso não é ruim não, é bom. Mas só isso é muito pouco, certo? Vamos dizer isso, são uns 10, 20% do caminho. Para você ter uma motivação de verdade, além de querer simplesmente ser bem sucedido, olhar para o seu pessoal, tem que ter uma causa maior que você se identifica e você abrace ela. Você vai estar lutando por algo maior do que você mesmo sozinho, certo? Ainda sobre
causa e propósito, entenda, quando eu digo causa, não significa setor. Ah, não, eu me identifico com a saúde. Não, saúde é setor. Ah, eu me identifico com a educação. Também não é uma causa, isso é um setor. Tecnologia, nada disso é causa, é setor. Você tem que ter uma causa mais específica, mais palpável, certo? O Elon Musk da Tesla, por exemplo, não ele, mas a Tesla toda tem uma causa inspirada nele, né, que é levar o homem a Marte. Talvez eles ainda não estão tão próximos, mas já estão chegando. Talvez nem dê tempo do Elon Musk mesmo ver isso. Mas essa causa grande, essa visão deles na frente, que eles abraçam isso com todas as forças, faz com que eles realizem coisas fantásticas todos os dias. É uma empresa extremamente inovadora, extremamente bem sucedida, que vem crescendo a cada ano, mesmo com várias pessoas duvidando deles, certo? Isso varia muito, lógico, do perfil de cada pessoa. Tem gente que não tem interesse nenhum em levar um homem à lua, né? Então tem que ser algo que identifique com você. Com o propósito também, além de ser importante para o crescimento acelerado, é um diferencial para a sua empresa. Empresas que têm propósito, têm consumidores mais assíduos, certo? Então eles conseguem diferenciar melhor seu negócio e com isso você tem uma barreira maior contra seus concorrentes e consegue ter um maior market share, maior domínio de mercado. No seu time interno da empresa, você consegue pessoas melhores também, que se identificam com a mesma causa, pessoas mais eficazes, pessoas com melhor caráter e pessoas mais motivadas, certo? E acaba sendo bom para todo mundo. Com clientes fiéis, a empresa fatura mais, com um time bom, a empresa é mais eficiente e isso, no final das contas, a gente tem um lucro maior e os acionistas ficam todos satisfeitos. Então, diante desse segundo ponto do crescimento acelerado, eu queria que você parasse para refletir agora, mais uma vez. O negócio que você está atuando hoje, seja uma empresa própria, seja uma empresa que você trabalha, seja um negócio, você se identifica com uma causa? Tem um propósito ali que você se identifica? Se não, duas opções. Ou você vai procurar dentro desse negócio uma causa que você se identifica para você abraçar, ou você vai mudar de negócio para arrumar um negócio que tem uma causa que você se identifica, certo? Ou então você vai deixar de querer um negócio de alto impacto e vai se conformar com um negócio de pagar as contas, o primeiro que a gente falou, que não tem nada de errado, certo? E você vai ter menos frustrações, vai ter menos riscos de decepcionar no futuro. Mas você precisa se identificar com a causa. E a gente precisa ser sincero como sempre, tá? A gente não vai ficar passando a mão na cabeça, falando que não existe, tá? Em como tudo aqui a gente é muito sincero. Terceiro ponto, ter algum impacto social. Não estou falando de caridade, tá? O propósito de todo negócio, no final das contas, é lucro. Mas hoje, cada dia mais, a gente percebe que negócio de alto impacto tem algum impacto social também. Antigamente consideravam isso uma ideia muito romântica, até que atualmente todos os grandes empreendedores e investidores do mundo vêm falando muito sobre isso em todos os principais encontros, né? Então estão começando a respeitar isso de verdade e deixar de considerar algo romântico. Então, assim, no século XIX, o foco de um investidor era simplesmente retorno financeiro. No século XX, depois de várias quedas de vários grandes investidores no século XIX, começaram a olhar retorno e o risco, né? Porque não é só retorno, tem que ver o lado do risco também, não dá para só focar em retorno e ir arriscando tudo. Já agora no século XXI, só retorno e risco não adianta mais. Agora os grandes investidores e empreendedores olham retorno, risco e fazer a diferença para a sociedade e para o mundo. Por exemplo, na Inglaterra, uma iniciativa com impacto social do governo, até não é nem empreendedora, mas é um governo que teve uma iniciativa empreendedora, é que o governo decidiu que todas as contas que tivessem sem movimentação há 50 anos, ou seja, são contas abandonadas, contas bancárias, eles iriam pegar esse dinheiro para investir em investimentos de impacto social. Conseguiram 400 milhões de libras, certo? Para um projeto de reformar os presídios. Então, esse ganho que você tem empreendendo não tem que estar a serviço de algo. Não basta simplesmente estar a serviço de um grupinho, simplesmente gerar dinheiro para um grupinho ser a causa do negócio, certo? Isso é o tipo do negócio que hoje em dia cada vez mais é difícil de prosperar. E a tendência de futuro é que esse tipo de negócio cada vez tenha menos espaço. Negócio focado basicamente em lucro e pronto, e acabou. Tem que ter o lucro, sempre é a questão final, como a gente falou. Mas tem que ter algo a mais. Quarto ponto. O objetivo e a visão do negócio, com essa sigla que a gente chama de BHAG, que é Big, Hairy, Audacious Goal.
Ou seja, um objetivo audacioso, grande e cabeludo. Tem que ter nascido de uma vontade, de uma audácia, né? A empresa tem que ter uma visão provocadora e desafiadora para todos os empreendedores, para toda a equipe, para os próprios consumidores, para os clientes, né? Mas não deixa de ser um objetivo, não pode ser só sonho, igual a gente falou, é um objetivo grande e cabeludo, como esse que do Elon Musk a gente deu um exemplo, que é levar o homem a Marte, né? E tem que ter essa provocação. O trabalho é difícil? Ah, não quero trabalho difícil não, eu quero trabalho impossível, certo? Trabalho difícil e trabalho fácil qualquer um faz, a gente quer trabalho impossível mesmo, com a visão lá na frente, que devagar, de metas em metas, a gente chega lá. Lembrando que tudo à nossa volta, como diz o próprio Steve Jobs, era impossível, até pessoas não melhores do que nós resolverem fazer tudo isso. Agora já diferenciando startup de empresa normal. Esse é um termo que banalizou, né, no mercado. Para variar, tudo que envolve ser humano, que tem um emocional envolvido, acaba tendo algum comportamento irracional, como é o exemplo do termo startup, e acabou se dividindo em dois lados, né? De um lado nós temos os entusiastas, os que acham modinha, os que acham cool esse termo, que acham que tudo agora tem que funcionar só como startup, que não tem outro jeito de algo funcionar e crescer se não for no modelo de uma startup, e acham que tudo também é startup, certo? E por outro lado, também uma turma que tem um certo preconceito com o termo, que são grandes empresários e grandes executivos que acabaram com o tempo desenvolvendo um preconceito, acham que são coisas de jovens, nerds, lunáticos, que até pode ser que um ou outro estoure, mas não passam de lunáticos, que a chance de dar certo é 99,9%, a chance de dar errado é 99,999%, porque primeiro eles não entendem nada de negócios, apenas de sonhos, e porque são dessa geração mimimi que nada realiza, né? E eu posso falar isso com propriedade porque eu já estive dos dois lados. Já fui um super entusiasta de startup, cego e racional, e já fui também depois para um outro lado e comecei a ter um certo preconceito. E depois de um tempo percebi que os dois lados, os dois extremos são errados. A gente não pode ser nem irracional, nem ter preconceito, porque tem muito potencial dentro disso sim, né? Nós temos que saber balancear e ser racionais. Parece que é só um debate teórico, mas não é, porque existem aplicações práticas que mudam de acordo com startup e empresa normal. A maioria das metodologias que hoje nós temos aí, criadas para startups, foram feitas para startups, certo? Então, num negócio normal, que não seja uma startup, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo e pode ser que até atrapalhe. A gente precisa ter uma clareza para julgar isso, né? Outra coisa que muda também são os investidores e apoiadores desse tipo de empresa. Os fundos de VC, que é o Venture Capital, as aceleradoras, eles investem em startups, né? Num negócio normal, que não vai dar um retorno para ele de 10 vezes em poucos anos, eles não vão investir. Por mais que às vezes o risco seja menor, certo? É outro tipo de perfil. Então não adianta uma empresa normal ir bater na porta de um fundo de Venture Capital, né, que não vai adiantar. E também não adianta uma startup ir bater na porta de um investidor conservador, que também não vai adiantar. Então agora vamos para a definição do termo. O que é uma startup? Novamente, da mesma forma que aconteceu com o empreendedorismo e empreendedor, encontramos diversos termos errados, inclusive se contradizendo. Um site ou uma fonte fala uma coisa e outra fonte, outro site fala outra coisa que simplesmente não é que não bate, é o contrário. Um afirma uma coisa, outro afirma o contrário. Então a gente precisou fazer uma busca, né, e aplicar a nossa prática e o conhecimento de outros empreendedores que estão no meio, na prática, para conseguir um conceito melhor. Pra vocês entenderem, isso tudo começou na bolha do .com, que foi aquela bolha da internet de 2000, começou antes de 2000, né, mas estourou lá naquela época. Nos Estados Unidos já se falava sobre isso, antigamente tinha até um cunho de qualquer empresa pequena na sua fase inicial era uma startup, né, mas depois ganhou um outro cunho. As primeiras traduções em inglês que a gente tem aqui, uma empresa emergente de grande potencial, outra aqui, uma empresa projetada desde o início para ser grande. São muito incompletas, muito curtas, não significa isso é uma startup, isso pode ser uma empresa normal, tá? Depois a gente veio com uma melhorzinha aí, que é uma empresa com custos de manutenção muito baixos, mas que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez maiores. É um conceito de escalabilidade que a gente vai falar. Mas também não significa que é startup isso, tá? Uma empresa normal pode ser escalável também. Vamos aqui para uma discussão do Rafael Duton, da 21212, que
que é uma aceleradora bastante respeitada, também ele é um cara bastante respeitado, em uma entrevista que ele deu para a Endeavor. Ele afirma que startups são empresas de grande potencial e motivação para iniciar uma empreitada, que essa empreitada foi baseada na descoberta de uma oportunidade. Aí ele fala que já uma empresa normal foi baseada na descoberta de uma necessidade, ou seja, uma pessoa descobriu uma necessidade e na outra não, ele teve uma necessidade própria e precisou fazer uma empresa, certo? Para resolver esse problema. Inclusive ele cita que nos casos mais críticos são os pequenos empreendedores que criam uma empresa para ser seu autoemprego, ou seja, para se dar emprego, uma pessoa que não está conseguindo emprego no meio formal. Assim, eu respeito muito o Rafael do Tom e a 21222, fazem um trabalho incrível, mas não concordo 100% com isso, tá? Tem muita startup que começa por necessidade ou por oportunidade, e muita empresa normal também que começa por uma oportunidade enxergada ou por uma necessidade. Não é isso que diferencia startup de empresa normal. Esse tipo de conteúdo que às vezes ele faz essa abordagem é porque ele é dono de uma aceleradora. Às vezes ele tem essa pegada tentando dar um pouco mais motivacional para captar, pode ter um certo conflito de interesse nesse tipo de colocação, não digo nem de má fé, tá? Pelo meio que vivem mesmo e para tentar captar mais empresas boas para colocar na aceleradora. Tá? A gente vai discutir um pouco mais sobre conflitos de interesses em outras aulas, até de má fé e de boa fé. Nesse caso não acho que seja de má fé de jeito nenhum, mas não concordo com essa afirmação. A gente vai discutir mais as ideias dele também nas aulas de empreendedorismo e gestão. Aqui uma definição mais atual, que foi tirada daquele livro famoso, The Lean Startup, a Startup Enxuta, que todo startupeiro lê hoje em dia, baseado em alguns autores, o Eric Rice, o Steve Blank e o Amuri Pinho da ABS Startups, que é um grupo de pessoas em uma organização temporária à procura de um modelo de negócios repetível e escalável em condições de extrema incerteza. Então vamos abordar 4 pontos que ele coloca aqui nessa frase deles. Organização temporária. Exatamente. O Google, o Facebook, etc. não são mais startups, apesar de que operam com um modelo parecido, mas não são mais startups. Uma startup, invariavelmente, é feita para mudar, evoluir de estágio, ganhar investimento, ganhar corpo e crescer, ou morrer. Ficar do jeito que ela vai ficar, ela não fica. Uma startup é temporária, ou ela morre ou ela avança. Não existe o meio termo, uma empresa se manter daquele jeito durante muito tempo, porque isso não é sustentável para uma startup. Segundo ponto, escalável. A gente vai falar muito sobre isso também nas vertentes de empreendedorismo e gestão, mas basicamente é algo que cresce em receita e o custo não acompanha o mesmo ritmo de crescimento. Dessa forma, com receita crescendo mais que custo, a gente vai tendo uma margem de lucro cada vez maior. E cuidado, que eu já vi muita gente falando sobre escalabilidade, falando que o negócio é escalável, sendo que não é, ou é muito pouco, certo? Não dá para considerar uma escalabilidade de verdade nisso. Novamente, a gente precisa ser muito franco com vocês e você precisa ser franco consigo mesmo a julgar si mesmo em seus negócios. Terceiro ponto, repetível. O que é isso? É que o mesmo produto pode ser replicável, que é outro termo que a gente usa, replicável, né? Pode ser replicado várias vezes, sem necessidade, muitas vezes, do material físico, de estoque, de tudo isso. Ele pode ser replicado infinitas vezes, né? Isso é o conceito de repetível, que às vezes as pessoas confundem com escalável. Vocês viram que escalável é outra coisa. E isso também, lembrando que não precisa de muitas customizações e adaptações por cliente, algo que vai ser repetitivo e agrada a todos desse público-alvo desse produto específico. Quarto ponto, de extrema incerteza. Por quê? Porque normalmente vem com inovação. E inovação, seja no produto, serviço ou no modelo de negócio, ninguém garante que vai dar certo, ninguém garante quanto tempo isso vai dar certo, quanto tempo não vai vir alguém fazer algo melhor, né? Então é um ambiente de incerteza mesmo. Startups são só empresas de internet? Não, certo? A maioria são, sim, internet e tecnologia. Porque é mais barato para fazer e, consequentemente, mais replicável e mais escalável. Não compara com você fazer um agronegócio, um negócio de construção civil ou um negócio de biotecnologia, entendeu? É difícil que esses negócios consigam ser assim, mas podem ser sim, desde que eles consigam seguir aqueles 4 pontos que a gente falou. Uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é para tomar cuidado, porque às vezes as pessoas buscando uma startup buscam um modelo de negócio muito replicável, muito fácil, muito escalável, e tudo que é muito simples e fácil de ser escalável e replicável é fácil de entrar um concorrente para
tirar mercado seu ou para te esmagar, né? Não tem uma barreira de entrada forte contra um concorrente. A gente vai falar muito sobre barreira de entrada ainda, mas já vai se atentando sobre isso, tá? E eu não quero que você forme opiniões ainda agora, só vai entendendo os conceitos, tá? Deixa para você formar suas opiniões sobre os negócios, mas lá para frente, nas últimas aulas, quando você tiver com uma bagagem completa mesmo, com a visão 99% madura, muito mais madura que todo mundo aí na população, certo? Para você conseguir julgar de verdade. Esse é o diferencial do antifrágil aqui. E assim, para ser de alto impacto, que é o tema da aula, precisa ser startup? Claro que não. Alto impacto tem que ter aqueles 4 pontos que a gente falou, que estão escritos lá no roteiro. Isso não necessariamente é uma startup. Startups são aqueles outros 4 pontos que a gente citou, da frase mais atual que tem aí, que as pessoas aceitam mais e que também a gente concorda. E é isso, chegamos ao final da nossa sessão 1 do módulo 1. Final, mas assim, ainda engatinhando, o início de uma longa jornada ainda, tá? É o pontinho do iceberg de tanto conhecimento que a gente vai ter ainda. E aguardo vocês na próxima aula.